Galera, o exercício 134 da VUNESP, ele te dá esse gráfico aqui, certo, de velocidade por tempo. E ele fala que tem um certo carro A, esse aqui é o carro A, certo? E tem também o carro B, pessoal, que é esse carro aqui, ó. Ele te dá uma figura antes, né? Ele fala que o A está indo a favor da trajetória, tá vendo? A trajetória está orientada para a direita, o A está indo a favor da trajetória e o B está indo contra a trajetória. O A sai da posição igual a 0 e o B da posição igual a 3. Ele pergunta em que instante a distância entre os dois vai ser de 332 metros, certo? Galera, qual que é a ideia? Vamos lá, a gente consegue entender a resolução. Pessoal, você percebeu que o movimento está bem estranho aqui, ó. Inicialmente os carros estão em move, aí o A para de ser move e começa a ser move em 5 segundos. Só que o B, ele começa em move no sentido contrário, e ele para de ser move lá em 8 e começa a ser move. Galera, é muito ruim trabalhar com essa alteração de movimento, tipo, primeiro é move, depois é move. Então vamos pegar, pessoal, um momento em que os dois estão com o mesmo tipo de movimento. Vocês concordam comigo que a partir de 8 segundos, pessoal, a partir de 8 segundos, tanto o A quanto o B estão em movimento uniforme? Percebam aqui, ó, que a partir de 8 segundos, tanto o A quanto o B estão em movimento uniforme, ó. À direita dessa linha tracejada, tá todo mundo se movendo com velocidade constante, certo? Então, galera, o que eu proponho vamos calcular qual que é o ΔS do A aqui, ó, até 8 segundos, calcular esse ΔS aqui, que é pela área abaixo do gráfico, né? É um gráfico de velocidade por tempo. Vamos calcular qual que é esse ΔSA aqui, que eu vou chamar de ΔSA, e vamos calcular qual que é esse ΔSB aqui até 8 segundos também, tá bom? O ΔSB aqui. Galera, se a gente calcular aqui o ΔSA fazendo a área do trapézio, nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu calcular o ΔSA, então aqui, ó, quanto que o A percorre até 8 segundos, essa é a ideia, né? O ΔSA até 8 segundos, pessoal, vai ser a base maior do trapézio aqui, que é 8, certo? Mais a base menor, essa daqui vale 3, né? Que é 8 menos 5, vale 3, vezes a altura, e a altura aqui vai ser 10, dividido por 2. Galera, ó, 8 mais 3 é 11, vezes 10 é 110, dividido por 2 é 55 metros. Tá bom, pessoal. E aí, eu vou ter aqui agora o ΔS, o ΔSB, tá bom? O ΔSB, na verdade, é a área de um triângulo, né, pessoal? Se vocês olham aqui, ó, o ΔSB é a área de um triângulo, tudo bem? Fazendo a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2. A base é 8, a altura é 10, dividido por 2, isso aqui vai dar 40 metros. Tudo bem, galera? É isso então. Pessoal, olha que interessante. Vamos calcular então qual que é a distância dos dois já nesses primeiros 8 segundos, não é? Nesses primeiros 8 segundos. Galera, se eu desenhar aqui agora, ó, vamos desenhar aqui, ó. Quer ver? Vamos calcular primeiro. Ó, você concorda? O A, ele não saiu do zero? O A saiu do zero, né, pessoal? Se ele andou 55 metros, significa que a posição final do A é 55 metros, não é, galera? Ué, a posição final do A é 55 metros. Só que o B não saiu do zero, pessoal. Vocês concordam que ΔS é o S final menos o S inicial? Vocês concordam? E aí, qual que é o S inicial do B? O S inicial do B é 3 metros, tudo bem? Só que lembra, esse 40 aqui é um 40 no sentido contrário à trajetória, tá bom? Contrário à trajetória. Pensa comigo o seguinte, vamos ver se vocês conseguem concordar comigo. O B estava aqui no 3, certo? 3 positivo. E ele saiu e foi lá andou 40 metros a partir daqui. Então ele andou 40 metros a partir do 3. Vocês concordam que se ele saiu do 3 e andou 40 metros a partir do 3, ele parou lá na posição menos 37? É isso, não é? Ele parou lá na posição, ó, o S final do B, galera, vocês concordam comigo? Ele parou lá na posição menos 37. Ué, Diego, por quê? Ué, eu tô falando que ele saiu do 3 e ele percorreu mais 40 metros.
Então ele percorreu 40 metros para a esquerda. 3 metros ele gastou aqui até chegar no zero, e depois ele percorreu mais 37 à esquerda do zero, menos 37, porque está à esquerda do zero, tá bom? Então aqui, ó, eu vou ter que essa é a posição final do B. Galera, para achar a distância do SA e do SB, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó, a distância entre o A e o B é só eu pegar a posição do A, que é 55, e fazer menos a posição do B, que é menos 37. Isso aqui, pessoal, 55 mais 37, porque menos com menos vai dar mais, vai dar 92 metros. Galera, então quer dizer que em 8 segundos, pessoal, em 8 segundos, eles já distam um do outro 92 metros. Galera, qual que é a nossa intenção? É fazer que a distância entre eles chegue a 332. Tá bom, pessoal? Então qual que é a ideia aqui, ó? A ideia é pensar o seguinte, ó, nós já vimos que nos primeiros 8 segundos, a distância entre os dois já é de 92 metros. Quanto que falta para a gente conseguir o nosso objetivo de distanciá-los 332 metros? É só fazer o seguinte, né, pessoal? O que falta? Ainda falta, pessoal, para eles se distanciarem 332 menos 92 metros, que é o que eles já estão distanciados aqui, não é verdade? Então vai ficar o seguinte, ó, 332 menos 92, pessoal, isso dá 240. Falta eles andarem ainda se distanciarem 240 metros um do outro. Mas agora, pessoal, olha que interessante, agora é um problema da hora, né? Um problema mais fácil de resolver. Por quê? Porque eu vou ter aqui o corpo B indo para lá com 10 metros por segundo. Perceba que agora os dois estão em movimento uniforme, com velocidades igual a 10 metros por segundo. Esse aqui é o corpo B. E eu tenho agora o corpo A indo para lá com 10 metros por segundo. Esse aqui é o corpo A. Galera, se eu tenho um corpo indo para lá com 10 metros por segundo e um corpo indo para lá com 10 metros por segundo, sentidos opostos dos vetores, para calcular a velocidade relativa, eu somo. A velocidade relativa, pessoal, a velocidade de afastamento é de 20 metros por segundo. Ué, Diego, então, para mim calcular o ΔT, que vai demorar para eles percorrerem esses 240 metros, é só fazer que ΔT vai ser ΔS que falta ainda, que é o Dzinho aqui, sobre velocidade relativa, é isso, pessoal. Quanto que falta? O ΔS, falta eles se distanciarem ainda 240 metros. Eles estão se distanciando 20 metros a cada segundo. Divide por 20, não é? Só lembra da fórmula. Velocidade ΔS por ΔT. Isso aqui vai dar 12 segundos. Galera, então, vai demorar 12 segundos para os corpos se distanciarem 240 metros. Tá bom? E conseguirem bater finalmente aqueles 332 metros que estava pedido no início do exercício. Aí você responde lá, perceba que não tem alternativa, ainda bem que não tem alternativa, porque se tivesse, muitos alunos iam responder 12. Galera, lembra que a gente já começou a contar a partir do qual? A partir do 8. Então já tinha se passado 8 segundos até eles estarem nessa configuração aqui. Tem que somar então esse 12 que você achou no final com o 8 do início do movimento. Ou seja, o tempo necessário para se distanciar 332 metros, a resposta final é 20 segundos. 12 mais 8. A alternativa E. Galera, um exercício trabalhoso, tá bom? Muitos passos, mas espero que tenha ficado claro cada passo, tá bom?